Vestibular UES 2020.1, questão 17. Seja S a soma dos termos da progressão geométrica x1, x2, x3 e assim sucessivamente, cuja razão é o número real Q, onde Q está entre 0 e 1. Se x1 é igual a é maior que 0 e A diferente de 1, então o valor de log de S na base A é... Então, gente, questãozinha aqui, tá? Que envolve progressão geométrica e logaritmo, tá? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou relembrar para você, tá? O que é uma progressão geométrica. Então, veja só o exemplo. Se eu tiver a seguinte sequência de números: 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Observe essa sequência de números. Se nós pegarmos um número qualquer, para chegar no seguinte número, no número seguinte, tá? Você vai ter que multiplicar por 2. Então, sempre que você vai de um número para o que vem imediatamente depois dele, você multiplica por 2, tá? Então, sempre que você faz esse tipo de coisa, para ir de um número para o outro, você está sempre multiplicando pelo mesmo valor. Então, você está diante aí de uma progressão geométrica, beleza? Também conhecida como PG. E esse valor que você está multiplicando de forma constante, que nesse caso é o 2, ele é chamado de razão. E aqui na progressão geométrica, o símbolo que a gente dá é o Q. Tudo bem? Assim como na progressão aritmética, nas progressões geométricas a gente também pode somar os valores, somar os termos da progressão. Só que existem dois tipos de soma. Vai ter a soma para valores finitos. Então, quando a sua progressão geométrica ela tem um início e tem um fim, você vai usar a seguinte expressão numérica, tá? Para somar, a gente vai ter o seguinte: a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica vai ser A1, que é o primeiro termo, que multiplica a razão elevado a n menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1, ok? Agora, quando a quantidade de termos da minha progressão geométrica ela é infinita, então quando a quantidade de termos é infinita, a fórmula que a gente vai utilizar é um pouquinho diferente, tá bem? A fórmula é a seguinte: a soma dos n termos, no caso esse n é infinito, tá? Vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos Q, beleza? Então, tem duas formas de somar os termos de uma progressão aritmética. Primeira maneira, quando a quantidade de termos é finita. Segunda maneira, quando a quantidade de termos é infinita, beleza? Aqui nesse caso, quando a quantidade é infinita, o Q, tá, gente? Para funcionar, o Q tem que ser uma fração, beleza? Tem que ser um número que está entre 0 e 1. Pronto, relembrado isso, a gente vai agora voltar para a nossa questão. A gente tem que somar aqui esses termos da progressão geométrica que começa no x1 e vai até o infinito. Então, a gente vai usar a segunda fórmula. Nesse caso, a nossa soma vai ser a seguinte: A1, ou seja, o primeiro termo, que nesse caso é A, dividido por 1 menos Q, que é a minha razão. Ele não informa, a gente pode deixar como Q mesmo. Beleza? Então, tá aqui a nossa soma desses termos da progressão geométrica. Só que o que ele está me perguntando é qual o valor do log dessa soma na base A. Ou seja, eu tenho que encontrar o valor do log de A dividido por 1 menos Q na base A. Tá? Esse é o valor da minha soma. Porém, se você observar, não existe essa opção no gabarito. Então, a gente vai ter que usar aqui alguma propriedade dos logaritmos para poder chegar na resposta, beleza?
Que propriedade é essa? Existe uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte: o log de uma fração qualquer, certo? Eu vou botar aqui A sobre B, base qualquer também. O log de uma fração eu posso reescrever como sendo o log do numerador menos o log do denominador. Tudo bem? Então, log de uma fração sempre pode ser reescrito como sendo uma subtração dos logs, ou seja, vai ficar o log do numerador menos o log do denominador. Então, no nosso caso aqui, o log de S na base A vai ser igual. Quem é aqui o meu numerador? O A. Então, vai ficar o log de A na base A. Menos, quem é o meu denominador? É 1 menos Q. Então, vai ficar o log de 1 menos Q também na base A. Beleza? Ainda assim, depois de fazermos essa operação toda, não encontramos esse valor no gabarito. E agora, o que a gente faz, tá? Então, eu vou de novo aplicar uma outra propriedade do logaritmo, que diz o seguinte: sempre que o logaritmando for igual à base, esse valor aqui vai resultar em 1. Então, tudo isso daqui é igual a 1, beleza? Então, a gente vai novamente reescrever. Tudo isso vai ser 1 menos o log de 1 menos Q na base A. Beleza, gente. Então, a gente encontrou aqui a nossa resposta. Se encontra na alternativa D. Então, o gabarito, a alternativa D.